Então, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui de amigos aí reunidos para a gente falar hoje um pouco de um assunto que eu venho colecionando, né? E estudando já faz um bom tempo. Na verdade, há cerca de... Nós estamos em 2020, eu comecei com isso em 2007, então são 13 anos colhendo material, buscando informações, né? Não só especificamente sobre a questão da censura postal relacionada à Revolução de 30, mas a censura postal brasileira de uma forma geral. Tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre as cartas circuladas nesse período, relativo, então, à Revolução de 30, ou ao golpe de 30, como cada um queira chamar, e vamos discutir alguns aspectos do funcionamento também do Correio nesse período. A gente aqui vai estar falando de um período relativamente curto, né, basicamente um mês de outubro de 1930, quando eclodiu a Revolução, no início do mês, até a chegada de Getúlio Vargas, amarrando seus cavalinhos lá no centro da cidade, aqui no Rio, no final desse mês de outubro. Ok? Então, vamos lá. Bom, só para a gente contextualizar um pouco, né, o que a gente vai estar falando, a Revolução de 30 está associada, como quase tudo aqui no Brasil, a uma crise econômica pelo qual o Brasil passava, né? Basicamente uma economia baseada no café, onde a exportação de café para manter os preços, né, altos, o próprio governo estocava o café, comprava café, e não saía muito disso. Mas havia todo um movimento no sentido de uma abertura, né, que vinha sendo feita, uma abertura política que vinha sendo feita, e a confusão, digamos assim, política começa a partir da eleição presidencial de 1930, que elege Júlio Prestes, né, um candidato associado ao Estado de São Paulo, e que com isso meio que rompia, né, a tradição de você, enfim, ter um paulista e depois não ter um paulista na presidência da República. O fato é que, com a eleição do Júlio Prestes, havia uma sensação de que a questão revolucionária tinha sido resolvida. Ele foi eleito com uma margem bastante significativa de votos em relação ao Getúlio Vargas, que foi o candidato adversário, o candidato da oposição. Né? Entretanto, quando o Congresso toma posse ali no início de maio de 1930, as divergências políticas elas se exacerbam, né? E mesmo o governo tendo uma maioria dentro do Congresso, dificuldade de gerenciar essa maioria e de governar efetivamente. E aí vem o assassinato de João Pessoa, que havia sido candidato a vice-presidente junto com Getúlio Vargas. E, como bem lembrou o Xavier, né, ontem completou 90 anos, né, do assassinato de João Pessoa. E, apesar do assassinato de João Pessoa não ter absolutamente nenhuma conotação política, era uma questão pessoal, uma questão de honra, digamos assim, né, isso foi utilizado, né, pela oposição que havia sido derrotada, como transformou-se isso numa situação política. E a partir daí, a partir de julho, a gente tem um processo bastante efetivo de organização desse golpe de Estado que vai ser concluído lá em outubro de 1930. Ok? Essa revolução, ou o golpe de Estado de 1930, ela acaba, né, sendo adiada. Ela, inclusive, tinha dias marcados que foram... O pessoal achava que não, ainda não está na hora, suspende, vamos fazer mais tarde. Né? Há registro disso aí na história brasileira. Mas, enfim, no dia 3 de outubro, Oswaldo Aranha e Flores da Cunha, lá no Rio Grande do Sul, iniciam o movimento, né, dão início ao movimento, tomando, né, dando uma quartelada,
e tomando o quartel-general do Exército lá em Porto Alegre. Não foi muito difícil, eles precisaram lá dizem, né, pelo menos o registro histórico diz que com 50 homens eles tomaram o quartel-general do Exército e com isso a Revolução eclodiu. Ao mesmo tempo que isso acontecia lá no Rio Grande do Sul, eclodia também a Revolução em Minas Gerais e também na Paraíba. Juarez Távora, né, que vai permear a história política brasileira durante muito tempo a partir disso, que controlava o estado de Pernambuco, ele rapidamente se movimenta junto com os demais governadores do Norte e Nordeste e, basicamente, agrupa todo o Norte e Nordeste sob o seu controle, transformando, então, o Norte e Nordeste brasileiro também em estados revolucionários. Ele, não satisfeito, ele resolve descer, então, com as tropas dele, né, com a força policial que ele controlava lá de Pernambuco, e vem até a Bahia. Então, colocado dessa forma, a gente tinha o Norte e Nordeste controlado pelos revolucionários, Minas Gerais controlado pelos revolucionários, e o Rio Grande do Sul, sob o comando de Getúlio, vindo em direção à capital, já dominando, então, os estados de Santa Catarina e Paraná. Entretanto, havia São Paulo no caminho, né, até o Rio de Janeiro. E aí acontece aquela famosa batalha que não aconteceu, que foi a Batalha de Itararé. As tropas legalistas, né, estavam bem posicionadas, né, na localidade de Itararé, na fronteira entre São Paulo e o Paraná. Está aqui um mapinha mais ou menos esboçando os limites organizada por São Paulo, onde esses bonequinhos aqui correspondem às forças policiais de São Paulo. Esses aqui mais clarinhos correspondem às forças do Exército Brasileiro, tá? E esses aqui de voluntários. Havia duas linhas de defesa e os revolucionários avançavam, portanto, tentando fazer aqui um corte no sentido de fechar um círculo em volta dos revoltosos. Certamente seria uma batalha sangrenta. Entretanto, antes do início da batalha, o que acontece? Acontece que os generais, aqui posicionados aqui na cidade do Rio de Janeiro, depõem o presidente Washington Luiz. No que depõe o Washington Luiz, eles comunicam isso a Getúlio Vargas e avisam a Getúlio que o escolhido para tocar, né, o país a partir daí seria ele, Getúlio Vargas. E a Batalha de Itararé, então, não acontece. Getúlio recolhe as forças, São Paulo recolhe as forças, e Getúlio, então, faz um passeio por dentro de São Paulo, se dirigindo, então, em direção ao Rio de Janeiro para tomar posse. E isso acontece. Ele chega ao Rio de Janeiro no dia 31 de outubro, quando ele, então, tem aquela cena clássica que o Reinaldo está botando ali de fundo, ele amarrando os cavalos no obelisco, né, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Né? E foi montado, antes da chegada dele, uma famosa junta pacificadora, composta por 2 generais e um almirante. Né? E, ao chegar no Rio de Janeiro, essa junta pacificadora entrega o poder a Getúlio Vargas, em nome do Exército, da Marinha e do povo. E Getúlio, então, passa a governar efetivamente o país a partir dessa data, tomando posse, na verdade, no dia 3 de outubro. Questões de correio. Então, essa é um introito só para a gente situar a Revolução, mas vamos falar daquilo que a gente veio aqui para falar, que são as questões relativas ao funcionamento do correio durante esse período, então, revolucionário. Lembrem, dia 3 de outubro de 1930, então, Flores da Cunha, né, e esqueci o nome do outro rapaz, bom, dão lá a quartelada e tomam conta do quartel, e já no dia seguinte, Flores da Cunha, ele é nomeado, tá certo? Ele invade e toma conta do prédio principal dos Correios em Porto Alegre, né? E faz uma proposta bastante interessante para os funcionários. Eles tinham que optar pelo movimento revolucionário ou então se entregarem e serem presos. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo aderiu, evidentemente, à Revolução. Né? No instante, todos os funcionários do Correio se transformaram em revolucionários, tá certo? Isso no dia 4 de outubro, portanto, no dia seguinte, né, ao início da Revolução. Isso foi feito com base, né, baseado em 2 funcionários mais graduados,
que responderam aos revolucionários em nome de todos os funcionários dos Correios. Realmente a corporação, né, dos Correios, os funcionários dos Correios, a ponto depois eles formarem até uma legião revolucionária postal. Mas, enfim, o Thompson Flores, que foi um dos, então, revolucionários iniciais, ele acaba sendo empossado no cargo de chefe da repartição dos Correios. E, pessoal, isso tinha uma importância gigantesca. Por quê? Obviamente, as comunicações elas eram baseadas no telégrafo e nas cartas. Então, dominar os Correios era dominar as comunicações. Então, era essencial que os Correios fossem controlados pelos revolucionários. E o Thompson Flores, então, foi indicado, né, para ser o interventor, digamos assim, nessa fase, né, dos Correios. E já no dia 6 de outubro, portanto, 3 dias depois da Revolução e 2 dias depois de ter tomado posse, fica estabelecida de uma forma expressa a censura postal revolucionária, tanto para correspondências que fossem circular para o exterior, como dentro do próprio país. Okay? É muito interessante que na definição de como o funcionamento da censura ia acontecer, ficava explicitado que toda e qualquer carta, né, que fosse considerada suspeita, elas deviam de ser inutilizadas de forma imediata. Portanto, não havia aquela coisa de se guardar as cartas ou devolver para quem mandou, ou seja lá o que for. Simplesmente as cartas eram inutilizadas e não seguiam via o correio. Apesar de ser um momento revolucionário, o correio funcionou durante esse período de uma forma bastante regular, pode-se dizer. As entregas funcionaram bem, não havia grandes atrasos, tá certo? E, como eu disse, acabou que os funcionários incorporaram esse apelo revolucionário e chegaram a formar, então, a Legião Revolucionária Postal. Tá certo? Então, vamos guardar três datas, são 3 datas importantes. Dia 3, todas elas em outubro de 30. Dia 3 de outubro, tem início a Revolução. Dia 4 de outubro, o Correio, né, é tomado pelos revolucionários. E no dia 6 de outubro, a censura postal oficialmente é declarada. Ok. Então, vamos agora entrar nos documentos, que é o que importa. E como é que eu fiz aqui para a gente ir acompanhando mais ou menos esse mês revolucionário? Eu coloquei em ordem cronológica, tá certo? Então, nós vamos fazer uma passagem por alguns documentos, sempre na ordem cronológica desse outubro revolucionário. E aí, para começar, a gente começa com uma carta do dia 3 de outubro, ok? O dia em que a Revolução de 30 foi decretada, tá certo? E aí essa carta é uma carta belíssima, eu a considero um documento características, né? É uma carta que sai de Pelotas para o exterior, né? Ela é remetida para a Suíça, né? Via aeropostale, né? Saindo lá de Pelotas. O porte pago é um porte de R$ 3.400, se não estou enganado, né? R$ 3.400, pagos por uma combinação de selos do Serviço Aéreo, né? O Marechal Hermes, com mais 2 selos comemorativos, né? Do Congresso Pan-Americano de Arquitetos. E está aqui a marca de 3/10/1930 do Correio Aéreo. E ela apresenta já, isso é muito interessante, ela apresenta já uma etiqueta de censura, né? Censurado pela Junta Governativa, Revolucionária de Pelotas. Então, eu acho que esse documento, do ponto de vista histórico, ele também tem uma importância bastante grande. Ele mostra claramente que a Revolução, iniciada em 3 de outubro de 30, oficialmente, na verdade, essa Revolução ela já estava pronta e preparada já desde antes disso. Né? Porque, senão, como justificar o fato de que, no dia da Revolução, você já tinha uma etiqueta específica, né, de uma junta governativa revolucionária para ser aposta nas cartas?
Repare que, na verdade, essa censura ela foi feita, inclusive, antes do estabelecimento oficial da censura, que se deu no dia 6 de outubro. Então, era óbvio, né, fica óbvio para mim, fica bastante claro para mim, que, na verdade, essa revolução e todo o aparato de controle dos meios de comunicação, no caso dos Correios, isso já estava previsto pelos revolucionários, já estava preparada toda e qualquer ação para controle da correspondência, para controle das comunicações. Eu acho que essa carta tem, portanto, não só filatelicamente uma importância bastante expressiva, do meu ponto de vista, mas do ponto de vista histórico, ela também aponta para uma questão que é essa revolução, apesar de ter sido detonada no dia 3 de outubro, na verdade, ela já estava encaminhada já de algum tempo, a ponto de já se pensar na necessidade de se controlar as comunicações via correio e, com isso, já preparar o aparato de censura para que essas correspondências passassem obrigatoriamente pelo crivo, né, dos revolucionários, tá certo? Então, evidentemente, em se tratando de uma carta do dia 3 de outubro, é óbvio que ela é a carta que a gente vai poder associar à data mais antiga da Revolução, porque é o primeiro dia da Revolução. Então, podem haver outras cartas do dia 3, mas possivelmente não vai haver uma carta do dia 2. Eu até procuro essa carta, né, com datas anteriores a 3, que já tenham efetivamente essa etiqueta, mas depois de 13 anos eu ainda não a vi. Ainda a gente chega aqui e vê, de novo, a mesma etiqueta, Junta Governativa Revolucionária de Pelotas, lembrando que essa correspondência aqui, né, ela circulou pela Aeropostale, tá certo? Né? Ok? A partir de Pelotas, e essa outra aqui, ela já circula pela Varig, né? Essa é um correio interno, né, ao Brasil, não é uma carta para o exterior, é uma correspondência que vai de Porto Alegre para Pelotas, né? E aqui ela tem o carimbo MP, o Vadir já conversou com a gente aí, ó, um mês atrás, mais ou menos, né, do significado dele. Então, ela tem o carimbo MP, ela paga o porte aéreo com selos Varig e ela tem o porte anotado com o selo de R$500 da vovó. Então, na verdade, nesse caso aqui, a data é 4 de outubro, portanto, a data seguinte, o dia seguinte do início da Revolução, o dia, então, que, na verdade, o Flores da Cunha toma, digamos assim, posse, né, do Correio. E é também uma data anterior ao estabelecimento oficial da censura postal. Tá? Essa é uma etiqueta muito importante, é uma etiqueta rara, uma etiqueta difícil, né? Não são tantas assim as cartas conhecidas com essa etiqueta. Tá certo? Muito bem. Dia 4, portanto. Né? Aí a gente segue, e esse é um documento que eu considero também muito importante, porque, na verdade, ela também é de 4 de outubro, portanto, no dia seguinte da Revolução, do início da Revolução. Não vamos esquecer que Minas Gerais adere à Revolução exatamente no dia 4 de outubro, e, nesse caso aqui, repara, as condições de censura já são um pouco mais improvisadas. Lá em Minas, eles não tinham etiqueta, tanto que eles usam uma etiqueta improvisada, né, com um papel pardo comum, e sobreposto a essa etiqueta, digamos assim, um carimbo de censura postal, né, do Correio de Belo Horizonte. Esse é um carimbo, é uma marca muito rara, eu só conheço essa, não vi outra carta ainda com essa marca. E mostra também que, assim como lá no Sul, imediatamente no caso de Minas Gerais, né? Quando Minas Gerais se coloca, né, junto aos revolucionários, na primeira oportunidade, ou seja, no primeiro dia em que os mineiros aderiram ao movimento, eles já foram diretamente controlar o serviço de correio para controlar as comunicações, evidentemente. Tá? Essa carta, então, ela circula, né, para o Rio de Janeiro, ela paga o porte interno de R$300, ela sai da cidade de Luz,
né, para o Rio de Janeiro, transitando por Belo Horizonte, que foi o local onde ela foi efetivamente censurada. Essa marca aqui, então, tá certo? Belo Horizonte está um pouquinho mal batido, mas na lupa dá para olhar direitinho. Esse carimbo está batido tanto na frente quanto no verso, os dois lados dessa etiqueta, vamos chamar assim, tá certo? É uma improvisação, né, a partir de um processo de censura que, na verdade, já se impunha, mas que ainda não estava tão estruturado quanto lá no Sul. O interessante também dessa carta é que ela não foi enviada para o Rio de Janeiro de imediato, né? A data de partida dela, no carimbo que está no verso dela, é de 26 de outubro. Portanto, ela ficou de 4 de outubro até 26 de outubro nas dependências do Correio, antes, então, dela seguir para o seu destino no Rio de Janeiro. Tá? Mostrando que, na verdade, nesse caso, Minas Gerais não estava tão organizado, ou pelo menos, né, o Correio em Minas Gerais ainda não estava tão organizado para dar um fluxo contínuo, né, e, ao mesmo tempo, censurar as cartas na forma como deveria, quando do início da Revolução e quando os mineiros finalmente aderem a ela no dia seguinte ao seu início oficial, em 3 de outubro, o início oficial, e 4 de outubro, quando Minas adere. E a gente vê realmente que a coisa não estava tão organizada em todos os lugares. Aqui, já no dia 9, portanto, já agora, entrando no período em que a própria censura já estava estabelecida, né, oficialmente. Lembrem, foi no dia 6 de outubro que isso foi definido. Então, no dia 9 de outubro, a gente tem aqui essa carta que segue de Jaguari, né, no interior do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, e ela atendeu aos ditames do Correio que mandava censurar, mas ela não tinha etiqueta para uso. Então, é improvisado. Eu chamei aqui de etiqueta precursora, porque ela é feita bonitinho, no tamanho da carta como um todo, e o censor teve a sensibilidade, eu diria, né, de escrever, aberta pela censura, como era normal nas etiquetas de censura previamente usadas, né, no período que ia ali até 1925. Tá? Então, na verdade, é uma improvisação, é um papel, né, que é posto no lacre, como lacre, né, da carta que foi aberta para ser lida, mas só que o censor colocou lá, bonitinho, aberto pela censura. Tá certo? Com essas características também, para a Revolução de 30, é a única peça que eu conheço. Dia 9 ainda, tá certo? A gente vê aqui, ó, nesse caso aqui, em Santa Maria, diferentemente do que aconteceu em Jaguari, onde você não tinha etiqueta para colocar aqui, ou se tinha, era uma etiqueta, digamos, legalista, né? Porque, na verdade, a censura antes era feita pelo Estado formal, e talvez eles não tenham querido usar esse tipo de etiqueta. Aqui não. Revolucionário, então eles optam, na verdade, por usar a etiqueta de uso anterior, a etiqueta que era usada pelas forças legalistas, tá certo? Ou pelas forças federais, vamos chamar assim, que estavam sendo depostas, no processo de censura que vai lá de 17 até 26, 27. Tá? Então, deveria ter sobrado lá em Santa Maria algumas etiquetas, eles aproveitaram e usaram para fechar, para fazer a censura e fazer o fechamento da correspondência. Aqui a gente já tem uma cidade chamada Colinas, na estação ferroviária do Povo, da onde essa carta sai. Ela transita em Porto Alegre, tá certo? E vai em direção a Caxias, né? E nesse caso, no dia 10, né? Dia 10 de outubro, aqui a gente já tem uma combinação, ou seja, eles usam a etiqueta antiga, né, a etiqueta das forças federais, mas sobrepõe a etiqueta o carimbo revolucionário. Né? Censura revolucionária, Rio Grande do Sul. Né? Um carimbo em azul, que é posto, não só, nesse caso aí, é um dos poucos que eu vi colocado em cima da etiqueta. Normalmente, a gente vai ver daqui a pouco, esse carimbo é colocado na frente da carta.
tá certo? Quando a carta passa pela censura, né? Então, nesse caso aqui, isso aqui foi censurado, no meu entender, ela deve ter sido censurada não na Estação do Corvo, mas ela foi censurada em Porto Alegre, ou seja, durante o trânsito. Nesse caso, então, ele usa a etiqueta, né, de censura federal, digamos assim, mas sobrepõe a ela, né, um carimbo da censura revolucionária, já pronto, nesse caso, né, lá na capital. Tá? E essa aqui seria, até onde eu também já vi, o uso mais antigo desse carimbo de censura revolucionária Rio Grande do Sul, em azul. Tá? Lembrando que, na verdade, né, desde a década de 10, ali, a partir da entrada do Brasil na guerra, em 1917, 18, a gente já tinha um processo de censura e essas etiquetas foram usadas de uma maneira bastante extensiva. Tá? Portanto, não é incomum que elas possam ter sido usadas 10, 12 anos depois. Aqui é o que eu falei. Nesse caso aqui, reparem, não há etiqueta, né? A carta ela é censurada e o carimbo é posto diretamente sobre o envelope. Uma questão que eu não comentei, mas vou comentar agora aproveitando, é que dentro das normas que foram estabelecidas para o correio, lá pelo Flores da Cunha, uma delas era que, para que houvesse uma facilitação no trato da correspondência, elas poderiam ser entregues abertas, justamente para que tivesse um nível e que não se tivesse necessidade de se colocar lacre na correspondência. A correspondência era entregue aberta, já selada, já com porte pago e tudo certinho, né? Estava aberto, o censor lia, estava tudo certo, ele botava de volta, fechava a carta e mandava. E só colocava o carimbo de que a carta efetivamente havia transitado pelo serviço de censura. Esse aqui é o mesmo carimbo que a gente está vendo aqui, esse posto, portanto, em cima da etiqueta, e esse aqui já colocado só na frente da carta. Nesse caso, a gente pode supor que essa carta, por não ter etiqueta, e tendo passado pela censura, muito possivelmente ela foi uma dessas que foi entregue ao correio aberto, né, para que fosse efetivamente censurada. Tá? Isso aqui no dia 14, portanto, uma semana após a censura ter sido decretada, né? Um pouco mais de 10 dias da Revolução. Aqui a gente tem, de novo, o mesmo processo, né? Só que uma marca diferente, é a censura revolucionária na cidade de Caxias. O Rio Grande do Sul, ele, na verdade, várias cidades, Rio Grande, Pelotas, Caxias, Santa Maria, produziram carimbos específicos nas suas sessões de censura, né? nas sessões de correio dessas cidades foram estabelecidas sessões de censuras específicas, com marcas específicas. Tanto o Rio Grande do Sul ele apresenta, efetivamente, uma variedade de carimbos bastante interessante para esse período. É o estado que certamente produziu a maior variedade de documentos postais censurados nesse período e, ao mesmo tempo, a maior variedade de marcas também para esse período. Tá certo? Essa é uma carta, então, datada de 15 de outubro, né? Uma carta de circulação interna no Estado, ela sai, portanto, de Caxias e vai para Santa Maria, né? E leva o carimbo, então, de censura revolucionária, mas aqui não é Rio Grande do Sul, é Caxias, e aqui também as letras, né, são diferentes. Não custa a gente voltar, é um carimbo bem diferente, certo? Até o tamanho das letras é variável, enquanto que naquele que é posto lá em Porto Alegre, as letras são mais homogêneas. Tá? Então, ela é postada, né, a saída de Caxias no dia 15 e a entrega em Santa Maria no dia 21. Tá? Essa correspondência ela tem como curiosidade uma marca retangular na cor roxa, tá? Atrás, taxas, 24 de outubro de 1930, eu realmente não sei, isso aqui é um negócio meio misterioso. Eu acho que está errado aquilo aqui.
Bom, essa é uma peça que eu acho muito interessante. Muito interessante porque é mais uma das peças, digamos assim, né, que a gente usa e que tem valiosas informações, que a gente vem atualizando alguma coisa, evidentemente, que ainda há muito ali a ser colocado de novo e algumas coisas precisam de ajustes. E essa etiqueta aqui, eu entendo que ela é uma etiqueta que não está necessariamente catalogada, porque é uma etiqueta picotada, né? Ela tem um picotinho aqui. Isso aqui é uma etiqueta antiga, é uma etiqueta da época ainda, né, pré-revolucionária, e eu também considero que essa é uma carta que foi entregue ao correio aberta, né? Aberta, e depois de ter sido lida, o cidadão fechou e, ao invés de passar uma colinha direitinho, ele já botou lá a etiqueta fechando a carta, né? Então, seria uma correspondência entregue aberta, para facilitar o processo de leitura pelo censor, né? E o censor, depois do trabalho feito, ele, ao invés de passar a colinha lá para fechar direitinho, talvez ele tenha metido simplesmente a etiqueta. Com isso, ele não carimba e já assinala que a censura efetivamente foi realizada. E também mostra, né, na verdade, é uma coisa que fica muito clara desde o início, mas que não custa a gente ressaltar, que o correio civil, né, não tem um correio militar associado a esse processo revolucionário. Na verdade, o que há é o controle do Correio Civil pelos revolucionários. Tá? Então, eu entendo que toda essa censura era feita dentro de dependências do Correio Civil. Tá legal? Bem, uma pergunta. Sim, senhor. Ela sofreu duas censuras, porque embaixo da etiqueta ela tem a censura de São Gabriel, São dando a Gabriel. entender que o envelope estava fechado. Depois, É. em Porto Alegre, ela foi aberta de novo. Pois é, eu tenho um pouco de dúvida, sabe? Tanto que eu nem explicitei aqui, né? Eu tenho dúvida se esse aqui é um carimbo de censura de São Gabriel ou se ele é uma marca de São Gabriel, de quem estava efetivamente mandando a correspondência, sabe? Eu não tive coragem, nem vou ter, de levantar isso aqui para ver o que tem embaixo, tá? Mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade, porque efetivamente ela sai de São Gabriel. Então é uma possibilidade que seja, mas eu não consigo te responder porque o nível de opacidade desse negócio aqui é alto. Então, eu não consigo ver pelo outro lado. Tá? Pode ser uma censura de São Gabriel? Pode ser uma censura de São Gabriel, mas eu não tenho certeza. Tá? Eu não tenho certeza se é uma censura ou se é um carimbo simplesmente que assinala aquela... Tipo um carimbo de comercial, né? Que o cara bota lá laticínios, não sei o que, São Gabriel, alguma coisa do tipo. Eu não consigo, eu não tenho como tirar essa dúvida, até porque, como você vê, ela está empastelada de cola, né? E eu sou muito medroso em mexer nas minhas, não sei te responder isso. Se for o caso, aí nós teríamos duas questões interessantes. Teríamos o carimbo de São Gabriel, e aí sim ela teria sido efetivamente censurada na saída, e ela teria sido censurada de novo, né, na chegada em Porto Alegre, antes de ser dirigida ao destino final dela, entregue ao destinatário. Né? Seria uma dupla censura. Ali, a gente mais à frente, a gente vai ter a possibilidade de ver cartas efetivamente, e que não há dúvida que ela foi duplamente censurada. Essa aqui é uma possibilidade, mas eu não afirmo 100% que fosse. Tá? Vamos lá, então. Outra coisa, Reinaldo, é que, nesse caso aqui, repara, o tempo é muito curto, né? Então, essa censura teria que estar muito azeitada, né? Ela sai de São Gabriel no dia 14 e já é despachada, né, para ser entregue no dia 16. Então, é possível, mas, enfim, agora você vai me fazer dar um jeito de ver o que tem ali embaixo. Eu já tinha esquecido disso, já não estava mais pensando nisso. Olha só, vamos falar então agora rapidamente, isso aqui é bem interessante, isso aqui é tirado de recorte de jornal, tá? Que são
ações, digamos assim, levadas à frente pela tal Legião Revolucionária Postal. Eu já procurei marcas dessa legião, né? Eu não sei se existem, tá? Mas eu sempre fico atento, eu sempre fico procurando alguma coisa que a gente possa remeter a essa Legião Revolucionária Postal, mas nunca achei nada. Então, acho que ela existia, mas ela não era possível de ser identificada especificamente por qualquer tipo de marca, tá? Era mais um movimento associativo por parte lá dos funcionários dos Correios, tá? Mas aqui é uma questão muito interessante, que é o seguinte: as cartas que estavam seguindo para o Distrito Federal, o Correio continuava funcionando porque a quase totalidade delas era enviada por via aérea, tá? Então, os aviões conseguiam fazer as rotas devidas e entregar lá as malas postais. Entretanto, as cartas que seguiam para o Norte e Nordeste havia um problema muito sério, no sentido de que elas iam por terra. E indo por terra, as malas postais não conseguiam passar da divisa Paraná-São Paulo. Elas era como se a gente considerasse que o fluxo postal tivesse interrompido, né? E aí o nosso amigo Thomson Flores, né? Lá no dia 14, sai então no Jornal Estado do Rio Grande, da edição do dia 14, o Thomson Flores pensa na seguinte solução para sanar esse problema de envio de correspondência para o norte e nordeste do país, a partir do Rio Grande do Sul. E, segundo a demanda explicitada no jornal, atrapalhava, né, o comércio, atrapalhava a indústria local, coisas desse tipo. Então, tinha um fator econômico envolvido nisso, que era enviar as malas, né, para o norte do Brasil via Montevidéu. Ou seja, as cartas seriam recolhidas pelo Correio Brasileiro, enviadas para Livramento. De Livramento, elas seguiriam, Livramento ainda no Rio Grande do Sul, de Livramento, elas seguiriam para Montevidéu e as malas seriam despachadas pelos transatlânticos que estivessem fazendo a rota e passassem pelo Brasil, nos portos brasileiros, deixando, então, as malas postais dessa forma, tá? Então, principalmente em relação ao Norte e Nordeste, tá? Mas essa situação poderia também levar cartas para o Rio de Janeiro e para Santos, coisas do tipo. Isso em 14/10. Quando chega no dia 15 de outubro, né? Ou seja, no dia seguinte, tá? O mesmo jornal destaca a notícia de que Thomson Flores ele já tinha conversado com o cônsul uruguaio, que já tinha se comunicado com o governo uruguaio e que tinha topado fazer essa ponte e levar a correspondência brasileira, tá? Então, fica definido, a partir disso, né, que as correspondências para os estados do Norte e Nordeste, né, seguiriam via Montevidéu e ela seria expedida todas as segundas, terças, sextas e sábados. O público poderia deixar sua cartinha na caixa de cartas ou jornais, ou seja lá o que fosse enviado, na caixa de correio até às 20 horas, para que ela seguisse, portanto, no dia seguinte. E o jornal anuncia que no dia 16 de outubro de 1930, ele diz que, a partir de amanhã, portanto, no dia 17 de outubro, será expedida correspondência para o norte, via Montevidéu. A correspondência seguia no aparelho da Aeropostal, levando, né, a correspondência do Rio Grande do Sul para Montevidéu e de lá embarcando em navios para serem entregues, portanto, na costa brasileira. Então, no dia 17 de outubro, a primeira mala postal. Eu tenho aqui, para vocês verem como é que a coisa funcionava, né? Tem aqui, ó, via Montevidéu, né, uma correspondência que não vai para o Norte e Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, mas ela, no caso, pagava porte, né, não aéreo, né, ou seja, pagava o porte terrestre, então essa mala postal também não seguia, né? E, no caso aqui, a menção via Montevidéu. Então, você tem duas formas, né? Isso aqui no dia 18, portanto, na segunda mala. Tá? A primeira mala foi uma sexta-feira, a segunda mala é num sábado. Tá? E aí você tem duas formas de matar essa charada. É você, na verdade, ou ter essa chance que eu tive de ter um documento
onde o via Montevidéu está explicitado, né? Ou seja, o cara que estava remetendo a carta sabia que a carta ia seguir via Uruguai, ou prestar atenção aonde? Prestar atenção nas datas, tá certo? Nas correspondências que saem do Rio Grande do Sul para o Norte e Nordeste nas datas devidas. Reparem, esse não foi um serviço duradouro, tá? Não foi um serviço duradouro, e eu arriscaria dizer que não mais do que 4 malas postais foram enviadas dessa forma, tá? Portanto, são materiais bastante escassos, tá? Então, nesse caso aqui, ela é censurada em Porto Alegre, certo? Da onde ela sai, né? Esse é um carimbo censura revolucionária batida em Porto Alegre. Ela paga os R$300 com franquia mecânica, né? E segue via aeropostale, né? Até Montevidéu, onde então ela é embarcada num navio, e esse navio transita pela costa brasileira, deixando as malas postais nas cidades em que ele aportasse, no caso aqui, Rio de Janeiro. Acho esse um documento realmente bacana, porque, independente da data, a gente tem assinalado, né, a existência efetiva dessa mala postal. Bom, no dia 17, ainda no dia 17, a gente tem agora uma carta aérea, aqui voltando à Junta Governativa Revolucionária de Pelotas, né, aquela mesma etiqueta lá do primeiro dia da Revolução. Aqui uma carta que segue para a Itália, para Tartona, né, na Itália, via aeropostale. Tá? Só que ela transita na Argentina, ela transita por Buenos Aires, ela tem o carimbo, é uma carta registrada também, né? Ela transita por Buenos Aires no mesmo dia que ela sai de Pelotas, 17, né? E ela vai chegar na Itália dia 3 de novembro. Né? Portanto, a gente vê que, na verdade, os períodos, né, de entrega eles estavam bastante ajustados. Eu diria mesmo que eles estavam mais ajustados do que hoje a gente tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, uma correspondência que foi colocada nos Estados Unidos para mim no final de novembro do ano passado, eu recebi há 2 semanas atrás. Então, louve-se aqui o sistema revolucionário conseguir entregar a carta de uma forma muito mais rápida. Então, ela tem a censura feita na saída, assinalada, portanto, pela etiqueta, né, da Junta Governativa Revolucionária de Pelotas, e ela passa, efetivamente, ela é uma carta registrada, né, está aqui no número de registro, e ela passa efetivamente lá por Buenos Aires, onde ela recebe essa marca argentina. Tem aqui também uma assinatura do censor. Essa assinatura está por baixo do carimbo argentino, ok? Apesar dela estar realçada, nitidamente o carimbo passa por cima dela. Então, essa aqui é uma assinatura do censor lá em Pelotas, né, um visto. E sobreposto a isso, a gente tem essa marca argentina, o número 410, para a Itália, seu destino final. Lembra aqui do manuscrito vermelho? A gente vai ver ele de novo aqui, tá? Ok? Essa correspondência vai de Bagé para São Paulo, tá? Essas correspondências saídas do Rio Grande do Sul e entrando no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, elas são escassas, por esses motivos que a gente estava falando, né? As malas postais elas ficavam bloqueadas ali na passagem do Paraná para São Paulo, então havia uma dificuldade de se fazer a correspondência chegar, né? Essa aqui segue por via terrestre, né? Paga lá o porte terrestre, e ela tem, nesse caso aqui, uma dupla censura, tá? Né? Ela tem uma dupla censura porque ela tem a etiqueta, só que aqui nesse caso, aí é uma interpretação, tá certo? Ela tem aqui a etiqueta de censurado da Junta Governativa de Pelotas, e se ela está posta dessa forma, não fechando o envelope, eu entendo que o envelope foi entregue aberto, então o cara pôde ler e colocou a etiqueta na frente, onde ele fez aqui algumas anotações, e essa etiqueta aqui, ela tanto pode ter sido, eu botei aqui, na verdade, na chegada, mas ela tanto pode ter sido posta na chegada, como
possivelmente, talvez seja mais provável, mas ela pode ter sido posta também lá em Pelotas. Tá? Então, aqui é uma dúvida. Mas eu assumiria, pelo tipo de etiqueta, na verdade, que ela foi posta na chegada, e não em Pelotas. A censura em Pelotas está assinalada só por essa etiqueta que está aqui. Tá? E aqui o mesmo vermelhinho, né? A mesma canetinha vermelha que vai aparecer ainda mais uma ou duas vezes. Esse é um documento que chama a atenção porque é uma correspondência diplomática, né? É uma correspondência entre que segue para o cônsul-geral dos Estados Unidos, né, em Porto Alegre, saindo de Montevidéu. Tá? E, no entanto, chegando lá em Porto Alegre, ela, mesmo sendo uma correspondência diplomática, não tinha essa conversa. O censor foi lá e abriu a carta, possivelmente abriu a carta, ou pelo menos passou pelo serviço de censura. Como não tem uma etiqueta, a gente não pode afirmar 100%. Entretanto, eu chamo a atenção que a carta está cortada. Né? Repara que a gente não vê aqui, ó, esse envelope era um pouco, digamos assim, mais longo. Né? Então, nada impede que houvesse uma etiqueta aqui que tenha sido efetivamente cortada. Tá? Então, é algo aí que fica em aberto. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que sim, que haveria uma etiqueta fechando essa correspondência aqui do lado esquerdo, tá? E que, quando chegou lá para o nosso amigo cônsul, efetivamente ela tenha sido cortada para ele ter acesso à correspondência. Então, eu acho que, efetivamente, essa correspondência diplomática foi, sim, censurada, foi aberta durante a sua chegada, né? Quando da sua chegada em Porto Alegre. Tá? E o curioso, né, é que a franquia, né, ela é isenta de franquia, a franquia postal pan-americana, que, no caso, como correspondência diplomática, isentava de porte. Tá? Então, é uma carta bastante interessante, inclusive registrada. Indo em frente, já no dia 21 de outubro, a gente tem uma situação que podia ser uma carta muito mais bacana do que ela já é. Vamos lá. É uma carta que sai de São João da Bocaina, né, e segue para São Paulo, tá? Pela linha Douradense. Portanto, uma correspondência que circula internamente, né, no estado de São Paulo. Tá? E aí, nesse caso, repara só, ela tem a marca, né, de censura postal de São Paulo, que é uma marca usada em 1930, só que ela não tem franquia nenhuma. O cara não pagou o porte, tá certo? E ainda botou aqui que era muito urgente. Talvez tenha sido com tanta urgência que ele botou no correio que ele esqueceu de pagar. Né? E ela, efetivamente, tem aqui um Tzinho de taxa, tem um carimbo de taxa, tem um assinalado aqui, um 8, que eu não sei exatamente o que pode significar, mas o fato é que, se ela foi entregue sem que as taxas tenham sido recolhidas, tá certo? Vamos lembrar, dia 21 de outubro, né? Dia 21 de outubro é um momento em que se aproxima a Batalha de Itararé. Né? Nós estamos aí próximos da batalha que não houve, tá certo? Então, essa aqui é uma censura legalista. Tá? Essa não é uma censura revolucionária. É uma censura posta pelas tropas federais, tá certo? Que ainda não havia, né? No caso, o governo Washington Luiz ainda se mantinha presente, se mantinha no governo. Então, essa não é uma censura revolucionária, apesar de ser uma censura associada, né, possivelmente à Revolução de 30, mas aqui, no caso, feita pelos federais, e não pelos revolucionários. Ô, Rubens, só uma dúvida. Claro. Henrique. Esse do lado do nome completo é T600 Aonde? debaixo do carimbo de censura? T600, exatamente. Então foi pago R$600 de taxa. Tá. Eu não sei se foi pago, né? Porque eu não tenho os selos, né? Então, pode ser que ele tenha assinalado, né? Pode ser que ele tenha assinalado que tinha que pagar os 600 e não foi pago, ou então foi pago e ele assinalou ali a mão e foi pago os R$600. Tá? Eu não tenho a certeza nem de uma coisa nem de outra. Rubens, Sim, senhor? desculpa, uma pergunta.
nesse canto inferior esquerdo, onde tem esse número 8 ali, Aham. ali caberia um selo de taxa devida de R$ 600 aqui? Poderia ter caído? Tem uma mancha e um carimbo, né? Poderia, poderia. Legal. Poderia sim. A gente tem uma mancha aqui e tem um carimbo que, infelizmente, não dá para ver. Mas eu até, com boa vontade, consigo ver um T aqui e um A, tá? Mas é chute, tá? Mas poderia sim ter um selo aqui que não está mais aqui, tá? Legal. Poderia sim. Bom, seguindo em frente, já no dia 21, então, ou ainda no dia 21, a gente tem uma outra carta, né? Só que essa aqui eu considero também uma outra carta excepcional, porque essa é uma carta com uma etiqueta da Junta Revolucionária do município de Rio Grande. Né? Tá? É muito, muito escassa essa etiqueta. Tá? Levei muito tempo para conseguir essa aqui. E, de novo, está lá uma assinatura em vermelhinho. Parecia que havia digamos assim, uma combinação de que o sensor, que aqui nós estamos, a outra era de Pelotas, né? A outra era de Caxias, essa é de Rio Grande, todas elas em vermelho, né? Então, parece que havia, sei lá, talvez uma norma de que os caras rubricassem eventualmente em vermelho. Tá? Essa é uma correspondência que segue por terra, né? De Rio Grande para São Paulo. Repara que ela sai no dia 21 e já chega em novembro, né, no iníciozinho de novembro, portanto, a Batalha de Tararé, que não tinha acontecido, já não tinha acontecido mesmo, possivelmente o trânsito postal já estava, nesse momento, liberado, tá certo? Para a circulação das correspondências de uma forma mais efetiva. Tá? Mas aqui o que eu chamo a atenção realmente é para essa etiqueta. Tá? Essa é uma etiqueta bastante escassa. Dia 21 ainda, aqui é mais só pela curiosidade, né, quando eu peguei essa carta aqui, eu achei que Montenegro pudesse ser lá na Europa, mas não, tem um município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e fica até perto de Porto Alegre, e essa aqui, então, é uma correspondência circulada internamente, até porque, né, pagou o código 300, tinha que ser interna mesmo, mas circula internamente, tá? É aquele carimbo em azul, batido em Porto Alegre, né? E, nesse caso aqui, a curiosidade é só realmente esse Montenegro, que é uma coisa que eu não conhecia. Já essa segunda que está aqui embaixo, ela é uma peça também que eu considero bastante importante, é do dia 24, né? É do dia 24, que é um dia também marcante, apesar da carta só está no dia, né? Ela não tem uma referência direta, que é o fato de ter essa etiqueta, na verdade, não é um carimbo, é uma etiqueta, né, colocada na parte de trás, no verso da carta, também possivelmente fechando a carta. Tá? Então, eu considero que essa também pudesse ser a apresentação de uma carta que tenha sido entregue aberta e tenha sido colocada essa etiqueta. Tá? Essa etiqueta aqui, ela também é extremamente escassa. Tá? Extremamente escassa. Né? Eu confesso, não sei, mas eu só vi essa aqui, tá? Como etiqueta. Né? Com carimbo a gente tem bastante, mas como etiqueta eu só tive a oportunidade de ver essa que está aqui. Então, eu considero que ela seja bastante escassa. Tá? E eu, não, obviamente, por ter visto só essa aqui, eu nunca vi essa etiqueta fechando efetivamente um envelope que tenha sido aberto para ser censurado. Tá? O que mais? Mais nada. Pagou o corte interno, né? No caso aqui, essa é uma carta que circula de Porto Alegre para Caxias, então paga R$300, está lá na frente do envelope. Tá? Bom, essa aqui é uma outra carta que eu considero também muito especial, né? Por vários motivos. Né? Primeiro, porque todos os selos... Bom, primeiro que ela tem, de novo, a etiqueta Junta Governativa Revolucionária de Pelotas. Tá certo? Segundo, porque todos os selos, né,
todos os selos não, desculpa, os selos aéreos aqui do Hermes, não, todos os selos aqui também, desculpa. Todos os selos estão sobremarcado com aquela OFR, né? Que é Operações das Forças Revolucionárias. Tá? Todos os selos estão marcados, sejam eles os aéreos, sejam eles da série Vovó, seja ele o comemorativo do Congresso de Arquitetos. Tá? É uma carta de porte alto, né? R$8.300, e ela circula de Campos para Pelotas pela NIRBA. Né? Então, ela junta uma série de coisas aí bastante expressivas. Né? Os selos todos sobremarcados com a marca OFR, ela é efetivamente uma carta registrada, aérea, viajou pela NIRBA, tá certo? E ainda tem a etiqueta de censura governativa de Pelotas, né? Que é colocada, nesse caso, na chegada e não na saída, como a gente vê com frequência. Né? Frequência entre aspas, né? Isso aqui não é nada frequente. Mas quando a gente vê ela posta saindo de Pelotas as cartas. Né? Essa aqui é a única que eu conheço que foi colocada com a carta chegando a Pelotas. Né? Então, está aqui o carimbo da NIRBA, né? A marca da NIRBA, está aqui o carimbo do registro, né? Está aqui as sobremarcas, né, de OFR e a combinação dos selos do Hermes da Fonseca, Vovó e comemorativo do Congresso de Arquitetos. Tá? Então, juntando isso tudo, eu considero essa carta excepcional. Né? Acho realmente Isso é uma pergunta que eu não sei te responder. Vamos ser bem diretos. Eu não sei, Reinaldo. Realmente eu não sei. Tá? Operações das Forças Revolucionárias. Não. Quem colocava, não o que significa. Não, o que significa também, porque não é um nome usual, fora da filatelia, esse nome. Não, sim, mas no caso são as Forças Revolucionárias que colocaram. Mas como elas colocaram, se isso era carimbo, se isso era uma reimpressão, não sei, enfim, É curioso que todas saem de Campos, né? Todas saem de Campos, exatamente. Todos os UFRs que eu conheço saem de Campos. Uhum. É fato. Por isso que eu estou perguntando, porque todas as cartas saem de Campos, normalmente as cartas são com selos do Congresso de Arquitetura, que normalmente estão em quadras, e eu nunca fez nenhum sentido para mim, ou seja, dava a impressão que é uma coisa privada de alguém querendo fazer uma promoção. Eu não duvido. Isso, para mim, está completamente em aberto. Tá? Lembra aquelas sobrecargas que você apresentou, Reinaldo, da Revolução de 32, que eram privadas? Isso. São Paulo pelo Brasil. Sim. Isso. 9/7/32. Isso, eu não duvido que possa ser alguma coisa desse tipo também. Eu já procurei bastante documentação sobre isso, Reinaldo e Henrique, e nunca consegui chegar a qualquer conclusão suficientemente forte para definir o que é isso. Tá? Mas é uma possibilidade, sim, isso ser privado. Só de curiosidade, todas as cartas, pelo menos que circulam dentro de Campos, tem o sobrenome Belido. E quem se lembra tem uma família Belido que era de filatelistas. Remiro de Belido, Sorocaba. Mas ele vem de Campos. A família Belido vem de Campos. Verdade. Bom, Reinaldo, eu já não sei de onde vem. Ô, Reinaldo. Oi. Para quem sabe explicar essas cartas de Campos é o Matusalém, ele já morreu, né? Bom, vamos em frente. Chegamos no dia 28, né? E aqui a gente tem uma correspondência, essa sim, não há muita dúvida, duplamente censurada. Censurada na partida, né? Uma correspondência que vai de Pelotas para São Paulo. Né? Opa, isso aqui está invertido, tá? Desculpa. 23 é a saída, 28 é a chegada. Tá? Está lá a Junta Governativa de Pelotas fechando o envelope na parte
né, de trás do verso, tá certo? E sobreposta a ele, a gente tem uma etiqueta ainda do tempo da federal, né, uma etiqueta mais antiga, de uso mais antigo, e o carimbo. De novo, aparece uma rubrica vermelhinha por cima da etiqueta lá de Pelotas, tá? Então, repara, por isso que naquela outra carta que eu mostrei, eu entendo que essa etiqueta aqui, que é a mesma que está lá naquela outra carta, vou voltar nela só para a gente saber do que está falando, essa aqui, né? Isso seja dupla censura também, e essa etiqueta aqui tenha sido posta em São Paulo, tá? Já que aqui fica bem amarrada essa colocação em São Paulo, em função, inclusive, do carimbo oval de censura postal lá de São Paulo, tá? Então, no caso aqui, uma dupla censura com a junta governativa e com a etiqueta federal agora já em tempos, 23/10. 23/10 ela sai, 28 ela chega. Então, ela circula naquele período lá da Batalha do Itararé, que não teve, tá? Ela passa, né, de um lado para o outro, nesse tempo aí da Batalha do Itararé. 30 de outubro, né, já estamos chegando mais para o final, essa correspondência, no caso, ela circula, né, pelo Sindicato Condor, né? Então, ela circula de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. 30 de outubro, lembrando que Getúlio chega no Rio de Janeiro no dia 31, que é o dia que a carta chega também, né? No dia 31, enviada chega 31. E nesse caso aqui, a gente tem a etiqueta aberta pela censura revolucionária no Rio Grande do Sul, em preto, né? E também a marca MP, né, como era bastante comum nessas situações, nessas cartas, tá? Então, aqui, viajando Condor, né, a gente já teve, portanto, um Aeropostale, um Mirba, um Varig, e agora também pela Condor. Rubens, você me permite uma pergunta, por gentileza? Sim. Me parece que embaixo ali da etiqueta, em cima do Ilmo Senhor, né, do Excelentíssimo Senhor, sim, tem novamente uma rubrica em vermelho, não é isso? Isso, tem aqui. Novamente fazendo uma referência. Parece que é uma coisa padronizada, realmente. Eu acho que sim. Eu acho que... Mas essa rubrica é a lápis e as outras são a caneta. Isso, quer expandir essa discussão depois ou você acha interessante que seja feito agora? Não entendi? Você quer expandir essa discussão da rubrica vermelha? Não, vamos deixar na discussão. Eu já estou acabando já. Já estou terminando, a gente volta nisso aí. Tá bom? Só um minutinho. Aqui, ó, já indo para o final, a gente tem, já aqui no dia, né, ela sai no dia 1º de novembro, portanto, Getúlio já tinha amarrado o cavalo lá no obelisco, tá? E essa correspondência aqui é muito interessante, né? Porque, além dela ter lá o aberto pela censura revolucionária no Rio Grande do Sul, né, ela tem por cima, né, da etiqueta uma outra etiqueta, que é a etiqueta de correspondência dilacerada. Tá? Portanto, deve ter ela no transporte, né, que fez com que, além da etiqueta de censura, ainda fosse colocada uma etiqueta de correspondência dilacerada por cima, né, da etiqueta de censura. E ela segue por via terrestre, pagando lá os 300 réis. Tá? E isso aqui ela foi posta, né, possivelmente na chegada, porque sobre ela tem um carimbo, né, da cidade do Rio de Janeiro, que era o destino da carta. Tá? Então, aconteceu algum acidente com essa carta no transporte, e na chegada no Rio de Janeiro recebe, então, uma etiqueta de correspondência dilacerada por cima da etiqueta de censura. Tá? No dia 30, né? No dia 30, essa aqui ficou fora de ordem, desculpa, eu tinha que ter vindo antes. A mesma coisa, aberta pela censura revolucionária, viajando pelo Sindicato Condor, né? Uma carta que sai de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, e também com a marca MT, que o Vadir conversou com a gente sobre ela. Tá? Então, pessoal, finalizando, então, eu quero agradecer aqui a todo mundo que contribui
e contribuiu, né, principalmente aqueles que contribuíram para o estudo da censura postal brasileira. Né? Eu fico muito satisfeito em ver que tem mais gente se interessando por esse assunto. Na verdade, eu falei sozinho sobre isso durante algum tempo, né? Mas é bacana ver que tem mais gente agora trilhando esse caminho, buscando as informações, reinterpretando. Eu tenho um agradecimento muito especial, mas muito especial mesmo. Eu sei que ele não vai receber via Zoom, porque ele mal usa o celular, quanto mais o Zoom, quanto mais a internet. Mas eu tenho um agradecimento muito especial ao Anísio Carver, comerciante aqui do Rio de Janeiro, mas mais do que comerciante, um grande amigo meu, e um grande filatelista também, um cara que conhece filatelia, né? E que o Anísio foi fundamental para que eu entendesse uma série de questões referentes, principalmente a esse período da Revolução de 30, quando ele me permitiu acesso ao material que ele tinha adquirido dos familiares do filatelista Francisco Rona, lá no Rio Grande do Sul. O Rona ele tinha uma enormidade de anotações referentes ao funcionamento do Correio durante o processo revolucionário. Então, isso me ajudou, assim, abriu um caminho gigantesco para eu poder expandir as pesquisas e entender muita coisa. Tá? Então, eu sou muito, muito grato mesmo ao Anísio pela chance que ele me deu de manusear aquele material fabuloso que ele conseguiu comprar lá no Sul, dos familiares do Rona. E eu também agradeço agora, né, ao pessoal que está lá no nosso grupo de WhatsApp, né, o grupo Só Censura Postal, e a gente vem fazendo um trabalho bastante bacana, discussões muito legais, e juntos, cada um colocando de uma forma bastante expressiva o seu conhecimento, suas ideias, a discussão sempre muito profícua que a gente tem arrancado de lá, que tem levado a gente a descobrir novas marcas de censura, redefinir algumas marcas de censuras, propor novos estudos, novas formas de interpretação, né, sobre os mais variados aspectos da censura postal brasileira. Agradeço a cada um dos colegas lá do grupo, porque realmente tem sido um trabalho muito bacana dividir, né, com vocês, aprender com vocês lá naquelas nossas discussões. Tá? Então, grato aí pela atenção de todos, espero que alguma coisa de boa tenha saído dessa apresentação. Acho esse um assunto muito bacana e acho que tem muito para ser desenvolvido. Obrigado. Obrigado, Rubem. Obrigado pela apresentação, pela bela palestra e belas peças mostradas também. Muito obrigado. Agora, quem quiser pode abrir o microfone, fique à vontade. Permite? À vontade. Primeiro, é o dedo rápido, é o dedo do gatilho rápido. Deixa eu primeiro tirar... Primeiro eu vou te limpar a baba pelas peças. E lembrando, quanto mais a pergunta mais difícil, o Rubem vai dar uma peça dessas de presente. Tá? Opa! Cara, eu vou complicar a pergunta aqui. Não, duas coisas rapidinhas. Quando você mostrou aquela carta mineira de luz, que ela é postada dia 6/10, mas só é entregue dia 26. Isso. Getúlio assume dia 22/10? Qual é a data que ele assume? Não. Só para entender se houve uma retenção de correspondências durante o período revolucionário. Eu não tenho dúvida de que houve, no caso de Minas, houve retenção. Mas Getúlio chega no Rio no dia 31 de outubro. Tá. Só que, lembre, no dia 24, postam acaba a Revolução. Então, Getúlio já efetivamente, ele só veio passeando, né, e ganhando os louros do povo até chegar com o seu cavalinho lá no obelisco. Mas, então, quando chega dia 26, então podem ter liberado a correspondência. Exatamente isso. Eu acho que é exatamente essa situação. A correspondência fica, digamos, retida, né, ali em Belo Horizonte, né, e é liberada a partir do momento em que a situação revolucionária se resolve. Ou seja, apesar de, em Minas Gerais, a gente ter os mineiros aderindo à Revolução, já no dia seguinte ao que ela foi decretada, do ponto de vista militar foi o que aconteceu, né? No dia 4, Minas Gerais já era revolucionária,
No caso dos Correios, eles não estavam tão organizados quanto o Sul já estava. Então, entre deixar escapar alguma coisa ou vamos segurar tudo até resolver, eu acho que a opção foi segurar tudo até resolver. Aí resolveu no dia 24, a partir daí as correspondências são liberadas e ela segue, a partir, no caso essa, no dia 26. Eu imagino que tenha uma certa lógica nesse processo. E rapidinho, aquela mala postal, teoricamente, dia 17, 18 e 20 de outubro de 1930, Isso. essa mala existiu. A carta que você mostrou, Montevidéu, ela tem um porte de R$300, que era o primeiro porte nacional. Terrestre. Isso. Como ela está numa mala internacional, como é que funciona isso? Pois é, não. Ela seguiu como uma correspondência interna. Na verdade, foi um acerto político entre o Thompson Flores, tá? Com o governo uruguaio, né, que apoiou o golpe, né, que apoiou a Revolução, seja lá como vocês queiram chamar. Né? Então, na verdade, você pagou pelo porte interno. Era como se a correspondência estivesse seguindo internamente pelo Brasil. Ela só fez um caminho diferente. Então, eu não acredito que você vai encontrar qualquer correspondência desse tipo, né, que não tenha pago R$300. Eu acho que vai pagar... vai pagar mais se for uma carta de segundo porte. Sim, tipo. sim, mas o primeiro porte é R$300. Internacional. Ela não vai pagar um porte internacional. A maioria delas não pagou, nenhuma delas pagou internacional e dificilmente vai ter pago aéreo também. Isso, justamente. Apesar de que ela foi levada para Montevidéu por via aérea. Isso, justo. Muito bem lembrado. Houve acordo com a Aeropostale para fazer esses voos. Muito bem colocado. Na verdade, de certa forma, o governo revolucionário subsidiou isso. Isso. Entendeu? O governo revolucionário subsidiou isso. Lembrou bem o Vadir. Teoricamente, tem um porte aéreo aí e depois um porte exterior. Nada disso é cobrado. Ela é cobrada a correspondência, primeiro porte terrestre. Né? Então, nesse caso... E foram, se não me falha a memória, 6 malas, tá? 6 malas? Eu achei que fossem 4. 6 malas? Não, se não me falha a memória, foram 6. Você tem as datas, Vadir? Eu tenho as datas. Tem um canto ali que se você quiser vir procurar, você vai achar. Não, eu tenho essas datas. Santa Sandra que administra. Ô, Rubem, uma coisa. Depois eu te falo, é 17, 18... 20, 21... E 23. 24. Não, 24. Exatamente. Outra 23 coisa. 23 e 24, porque daí dão 6. Isso. 2 de outubro, tem uma carta saindo de São Paulo, tá? Para Pelotas. E ela foi censurada pela junta governativa, tem aquela etiqueta grande, tá? E ela só foi entregue 29 de outubro. Tá? Uhum. E essa é uma curiosidade, tá? Que ela chega em Pelotas provavelmente dia 3, ela saiu no voo da Condor de São Paulo dia 2, e no dia 3 o Correio de Pelotas foi invadido. Tá? Então a mala postal chegou e deve ter ficado lá. Né? Joga lá no canto aí, depois a gente resolve essa porra. Exatamente. E a outra é o seguinte, a rubrica do censor é com caneta preta, e dá para você ler. Né? Ele assinou basicamente, é um nome bem, uma assinatura bem bacana. E tem uma outra do final do mês, que aí entra a vermelha. Eu acho que no primeiro dia ou no segundo, a demanda era, né? Agora depois acho que foi estabelecido preta, porque vermelha, porque eu tenho 3 cartas. Ô, Rubem. Legal, Vadir, legal. Rubem, eu queria falar justamente sobre isso que o Vadir comentou, dessa etiqueta de Pelotas. Você mostrou a primeira carta lá, né, de primeiro dia. Eu fico pensando... É espetacular, mas eu fico pensando assim, pô, os caras têm que ter uma organização assim, nós vamos fazer uma revolução, nós vamos vencer, aí nós vamos ocupar o correio, aí nós vamos censurar as cartas, então nós já vamos deixar uma etiqueta pronta.
Eu fico pensando, eu acho que o mais provável, assim, é só uma suposição, aquilo que o Vadir falou. Essa etiqueta deve ter sido colocada depois, na hora de entregar. Apesar da carta ter sido colocada no correio no primeiro dia, eu acho mais plausível a carta ter ficado parado lá, aí mandaram fazer essa etiqueta, censuraram e depois foi entregue. Mas o carimbo está por sobre a etiqueta. O carimbo está... Tem como mostrar, porque minha dúvida também é um pouco... Volta ela, Rubem. Minha dúvida é sobre esses primeiros dias, porque você diz que começa dia 6. Então, será que eles são entregues no correio dia 13 e dia 4? Não é só censurado dia 6? Tem uma que chega dia 8. Não, veja bem. Acho que é a segunda. Pessoal, a gente está desconsiderando uma coisa. Não, o carimbo está por baixo. O carimbo está por baixo, olha lá. Tá por baixo. Ele chega Ele é internacional, né? Vai para a Suíça. Ele chega na Suíça quando? Você tem a data? Não. É, porque a segunda ela chega dia 8. A segunda carta do dia 4. Eu não estou com a carta aqui na mão, tá? Porque ela é da coleção, então ela está na folha. Está longe de mim. Senão eu até pegava para ver. Eu não tenho de cabeça essa informação da parte de trás dela, tá? Devia ter visto isso hoje. Mas olha a próxima, olha a seguinte do dia 4, ela é entregue dia 8. Então, provavelmente ela foi entregue aos Correios dia 4, só foi censurada a partir do dia 6 e entregue dia 8, em Pelotas. Eu acho que é o mais plausível, porque uma etiqueta já está pronta assim no dia 2 ou 3 e já começar a ser usada. Assim, não que não possa ter acontecido, mas haja organização e confiança, né? É mais provável no dia 3 e o dia 6 você mandar fazendo uma gráfica, mesmo nessa época, olha, as etiquetas. Eu sinceramente, eu não... Eu acho absolutamente plausível isso. O serviço aéreo tem data correta para sair, não ia ficar com a carta represada. Mas é na chegada que ela sofre a censura, em Pelotas. Ela sai de Porto Alegre. Gente, não esquece que a Revolução começou a ser preparada no início do ano. Exatamente. Na verdade... A organização no Rio Grande do Sul foi tão grande, tá? Que Xavier, você está mudo. Liga seu Continua falando com você, cara. A conspiração já estava no mundo. Já estava no mundo, então tinha muita coisa, cara. Eu acho que existe algumas questões. A revolução assim, no Rio Grande do Sul já se sabia quem ia ocupar cada posto. Em cada lugar. E há umas questões interessantes aí dentro do que o Rubem falou, né? Ele, no início da conferência... A gente não pode esquecer que essa revolução ela foi marcada e desmarcada 2 vezes. Sim. Antes do dia 3 de outubro. Ou seja, na verdade... Eu acho que foram mais vezes, viu, Rubem? Mais vezes? Claudinho, eu acho que desde 1924. O pessoal do Rio Grande do Sul... Movimento tenentista de 24. Exatamente. Eles já estavam realmente... isso tudo que o Cláudio falou. Os caras tinham confiança, os caras tinham plena certeza de que iam ganhar, os caras tinham plena convicção de que precisavam controlar os Correios e os caras estavam prontos. E eu acho que o material já era velho já nessa altura. Já. Era material velho, Cláudio. Interessantes aí que o próprio Rubem colocou, né? Ele coloca que assim que o novo Congresso toma posse, as divergências políticas começam ali. E a gente não pode perder de vista também que o início da Revolução parte da Aliança Liberal, que congregava tantas oligarquias dissidentes que se afastaram com a vitória do Júlio Prestes, mas havia setores bastante organizados. Inclusive, havia um setor revolucionário que era liderado pelo Caio Prado Júnior, de São Paulo, que tinha uma proposta bem mais ampla de reformas, né? E uma coisa também que eu acho interessante é que, se não me engano, Rubem, você fala que o controle dos Correios é entregue ao Carlos Thompson Flores. Isso. A família Thompson Flores é uma família tradicional na política gaúcha. E, ao entregar a ele o controle das comunicações, fica muito claro ali
a importância que esse núcleo revolucionário gaúcho dava à questão das comunicações. Sim, não há dúvida. E no meu entender, né, e aí como é achismo, seria necessário que nós tivéssemos um trabalho de pesquisa mais aprofundado, o próprio fato de, a partir do momento em que a revolução se estabiliza, e aí, como o senhor Vadir falou, a primeira rubrica que ele encontrou foi em preto. A partir daí já são rubricas em vermelho dos sensores, né? Valeria a pena talvez até checar quando que o Thomson Flores assume o controle dos Correios e quando que as rubricas vermelhas aparecem. No dia 4. No dia 4. No dia seguinte, então, logo no... Pois é, então a gente pode pensar que ele mesmo institui isso. Porque se a gente for pensar, por exemplo, na bandeira do Rio Grande, ela é uma bandeira formada por 3 faixas em diagonal. Uma primeira verde, uma segunda vermelha, a terceira amarela. Uma das possibilidades de interpretação dessas cores seria de que o verde seriam as matas dos Pampas, o amarelo, né, seriam as riquezas nacionais presentes no Rio Grande, mas o vermelho seria o ideal revolucionário e a coragem do povo gaúcho. Então, eu acho que, nesse sentido, se encaixa perfeitamente a ideia de uma padronização dessa rubrica vermelha, até como uma forma de comprometer mais os sensores com o que eles estão fazendo, já que eles controlam o setor de comunicação, né? Na verdade, essa rúbrica vermelha também existe na Revolução de 32, nas correspondências de Campos de Jordão. Então, me parece mais uma coincidência, porque nos documentos você normalmente as rúbricas são a lápis preto, lápis vermelho e lápis azul. As canetas vermelhas têm um ponto muito específico. Não interpretaria dessa forma. Eu não sei. Eu acho que realmente pode ser uma coincidência mesmo. O seu vermelho, por ser uma cor mais destacada, não sei. Mas... e essa censura preta que o Vadir falou já é revolucionária. Já era o Thomson Flores. Isso, já Thomson Flores, o que pode ter acontecido é que dentro desse pessoal que já estava pensando a revolução, a gente tem que lembrar, como você falou bem, já havia censura postal institucionalizada no Brasil desde 17. Então havia profissionais já pelo menos de mais de 20 anos trabalhando nisso. Isso. Quer dizer, quase 20 anos, e aí um deles organizou, olha, então o que precisa para funcionar a censura postal? Precisa de uma etiqueta de tantos centímetros e tal, e aí foi já ajustando. Eu prometo que eu quando terminar aqui, é que eu não vou sair da discussão para ver a carta, ela está longe de... uma data de chegada para a gente tirar essa dúvida. Sim. Mas foi só uma conjectura, mas a carta continua sendo maravilhosa e essas etiquetas são maravilhosas. Gente, boa noite para vocês, viu? Preciso vazar. Bom dia. Já vai, pô. Vai. A fome está negra e a cachaça está esquentando. Agora, parabéns. Parabéns, Valeu, Vadir. Tem uma permuta entre o Departamento de Geologia e o Departamento de História da Universidade Rural. Com certeza o Rubem tem vaga lá no Departamento de História também. Não, boa noite, gente. Boa noite, Vadir. Eu acho que esses temas, né, é um pouco ali o que eu falei, né? Quando eu comecei a ver essa questão de censura, eu comecei muito pelo fato de que eu queria fazer uma história postal que fosse acessível, né? Eu já tinha me metido numa roubada financeira fazendo a história postal do Império aqui no Rio de Janeiro, né? E eu falei, não dá para fazer outra. Na verdade, a gente tem que brincar com uma coisa menos cara. E aí, essa questão histórica, ela sempre, né, foi algo que sempre me interessou, e eu comecei a ver essas cartas, né, com censura e falei, vou buscar os elementos disso. Achei alguns trabalhos, né, tem alguns trabalhos aí publicados ali da década de 40, 50 e tal, mas que não eram nada muito profundos, né, e não tinham a sistemática que hoje a gente dá, né, a sistemática e a possibilidade que a gente tem de acesso a fontes que, evidentemente, o pessoal da década de 40 não tinha, né? As facilidades que a gente tem hoje não são comparáveis. Então, é até uma comparação um pouco injusta, na verdade, né? A gente diz, mas como é que o cara não viu isso? Não viu porque não tinha como ver mesmo, né? E aí, só que assim,
Aí eu comecei a adquirir as peças, sem muito critério. Era de censura, eu pegava, né? E eu me fixei mais no período que eu achei mais interessante, que era de 17 a 37, ou seja, do início efetivo da censura postal no Brasil, né, lá em 17, até o estabelecimento do Estado Novo, né, com o próprio Getúlio. Aí, tal. E comecei a adquirir material meio que... Assim, ninguém queria esse material, essa que é a verdade. Ninguém procurava esse material, né? E aí eu fui tentando sistematizar isso, fui tentando entender o significado, na verdade, de cada uma daquelas coisas, separar aquelas coisas no tempo, etc, etc. Quando veio o catálogo, a primeira edição do catálogo do Mayfair, aí aquilo, foi um alívio, né? É um trabalho de fôlego, é um trabalho que tem coisas a serem ajustadas, mas é um trabalho de fôlego que o cara fez. A gente pode usá-lo de uma maneira bastante intensiva, é uma referência, realmente, no estudo da censura postal brasileira. E quando veio aquele primeiro catálogo, é tipo assim, eu consegui um amigo, eu agora tenho com quem conversar, né? O cara fala alemão, infelizmente, mas eu tenho com quem conversar. Eu vou pegar o catálogo e vou ver aqui a minha sistematização, onde é que ela encaixa e onde é que ela não encaixa, né? E aí veio a coleção. Aí eu acho sempre, eu coleciono para expor, né? Eu não sou um colecionador de coleção para ter em casa, no classificador, né? Não que isso não possa ser feito, mas o meu jeito não é esse. Eu coleciono com o objetivo de expor. E aí a gente foi, o Henrique era pequenininho, rapaz, meu filho menor ainda. Eu mandei uma foto do meu filho com o Henrique lá em Florianópolis. Quando é que foi aquilo, Henrique? 2009? 2008, tinha acabado de chegar, tinha um ano aqui em Recife, foi. Então, Mas 2008, aquilo foi num barco, o Palmares foi num barco, você lembra? O Palmares num barco, é verdade. O Palmares num barco. Aí, 2008, verdade. 2008, não foi? Foi a primeira vez que tu expôs a coleção e a primeira vez que eu expus a de FEB em um quadro. Exatamente. Foi naquele ano, né? Ali apareceu a censura postal, que foi uma tentativa que eu fiz no sentido de organizar o material que eu tinha. Falei, não, vou organizar isso. Mas vou organizar sob que princípio? Sob o princípio da história postal, né? Aí eu já tinha um pouquinho mais de prática por conta de ter montado a coleção de história postal do Rio de Janeiro. Então, eu já dominava mais ali o mecanismo, né, de como fazer. Mas foi um jeito de eu organizar aquilo. Foi um jeito de organizar o material, separar dentro do seu tempo, separar dentro dos seus conflitos e tentar, aí sim, a partir disso, começar a compreender os mecanismos mais específicos, né, associados a cada tempo. Porque o mais bacana, eu acho, da censura, nesse caso, da história postal, né, associada à censura, é o fato de que ela não é única, né? Cada momento tem particularidades, tanto do ponto de vista de quem está censurando, quanto do ponto de vista de quem está sendo censurado. Então, é diferente de uma história postal, como lá no Império, por exemplo, em que eu pegava fases ali em que o porte não variava. Então, durante 10, 15 anos era aquilo. Né? Uma carta atrás da outra, você não precisa pensar muito, sabe? Não estou desmerecendo a minha coleção de história postal do Império, não, hein? Por favor. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que foi um desafio maior, porque eu não tinha, de certa forma, base para fazer aquele estudo, né? A base veio, aí eu comecei a fazer isso, aí o Henrique começou a mexer também com FEB, eu já tinha separado a FEB para fazer um trabalho separado, aí apareceram os APOs, que eu falei, como é que é? É censura, está no Brasil, mas não é em correspondência brasileira. Então não naquela exposição, o Roberto Eiger também colocou a coleção dele. Exatamente. Censura, é verdade. Aí a gente já tinha ali uns 2 ou 3 que podiam, né, meio que falar um pouco. E hoje a gente tem lá um grupozinho de WhatsApp lá que realmente traz uma discussão bacana. Em breve a gente vai ter um primeiro documento fruto do trabalho da gente lá no grupo do WhatsApp. Estou vendo ali o Amauri. Amauri, eu estou com o material todo aqui. O Amauri mandou o material para mim. O Amauri tem sido aí um cara bacana demais no sentido de remontar os carimbos, aí como o Cláudio vem fazendo com os do Império.
E muito em breve a gente vai tem um sair... concorrente seu lá, Cláudio. Só que censura. A gente vai colocar uma primeira contribuição do grupo de censura postal, no sentido de relatar todas as marcas novas que a gente já detectou, com as novas restrições, ajustes àquelas que já existem. Aguardem. Em breve, a primeira contribuição do grupo de censura lá do Zap vai sair num documento bacaninha, num formatinho de livreto, como sendo um adendo, digamos assim, ao catálogo do Mayfair, né? E a ideia nossa lá do grupo é continuar produzindo essas informações e divulgando esse tipo de material para que outras pessoas... Está aqui o César também, pô. O César também tem contribuído. Agora que eu vi o César ali no cantinho, sabe que escondido. Fez até pergunta, César? Pois é, ele fez uma pergunta, é verdade. Ok, César. Desculpa. Mas, enfim, então é um pessoal que vem trabalhando. Até os caras que colecionam o Mickey também estão lá, estão mexendo com censura também. O Mickey é revolucionário. O Mickey é revolucionário. Tem lá um... Mas, enfim, é um assunto muito bacana, gente. Acho que vale a pena aí. Tem espaço para muita coisa. Rubem, diga, Jacques. Alguma dessas cartas você tem o conteúdo ou só o envelope mesmo? Não, infelizmente não. Eu tenho de outros segmentos de tempo, eu tenho alguns conteúdos, né? Mas especificamente esse da Revolução de 30, nenhuma delas tem conteúdo. Só para saber o que é que eles censuraram. Pois exatamente. Às vezes abria lá a carta, não tinha nada que interessasse. É verdade. O curioso é que, assim, para essas censuras mais antigas, na verdade, tirando a censura da FEB, onde você tinha, né, um regulamento que dizia o que você tinha que cortar, o que não tinha, como é que... Enfim, tinha lá um curso de censor, vamos dizer assim, um curso de formação de censor. Na verdade, teve mesmo um curso de formação de censor, né, para a atividade da FEB. Para esses outros momentos, na verdade, a coisa era meio intuitiva, na verdade. Dependia do censor. Se o censor olhasse para aquilo e dissesse, não, isso aqui parece que é um código, pega, joga, rasga, joga no lixo e acabou. Não tem conversa. Né? Eu fiquei pensando, quando falou disso, justamente que seria maravilhoso conseguir uma peça de um censor contra-revolucionário. Já pensou? O cara teria que censurar e ele deixou passar de propósito. Seria maravilhoso uma carta assim. Seria muito bom mesmo. Mas a gente poderia dizer, hein, Rubem? A gente poderia dizer que as cartas que foram devolvidas com a etiqueta de censura era porque não tinha nada para ser censurado e as que foram censuradas, foram jogadas fora? Exatamente isso, Jacques. Na verdade, todas essas cartas que a gente manipula, que tem a marca de censura, foram aquelas que o censor deixou seguir adiante. Esse é o meu entendimento. As outras não tem nem marca de censura. O cara rasgou e tacou fogo. Aliás, era esse o procedimento, né? O Henrique pode me ajudar nisso. No regulamento da FEB, né? Falava isso, né? Porque na Segunda Guerra a coisa já estava mais organizada. Então, por exemplo, eu tenho um exemplar, não é de censura militar, é de censura civil, que o texto ele é cortado com estilete. E aí, lendo o conteúdo da carta, você vê que é quando ele começa a falar das bases aéreas norte-americanas no Nordeste. Aí ele fala, não, porque os militares... aí o cara cortou exatamente no meio da carta, tem um buraco feito a estilete. Então, assim, mas você tinha uma regra, você tinha motivos. No caso da FEB, você tinha quais eram os temas que podia, o que não podia. Que não podia. Entendeu? Mas aí já era mais organizado. Existia, sim, uma escola de censura no Correio Brasileiro, no Correio Civil, mas não existe documentação. Provavelmente isso foi queimado na época mesmo, a documentação disso. Como agora apareceu na embaixada lá na China, nos Estados Unidos, que eles estavam queimando documentos. Eu acho que havia esse procedimento com o fim da Segunda Guerra. Mas, assim, a Segunda Guerra já é um momento mais organizado. Mas, nesse período, mesmo você tendo uma censura organizada nos anos 10, 20, a Revolução de 30 já é a primeira vez que você tem uma censura revolucionária. Me corrija, porque antes só era dos Correios, contra os revolucionários. Antes era uma censura legalista, agora é uma censura revolucionária. Né? É a primeira, depois em 32 você tem, são os dois momentos que existem. E 32 existe um manual de instrução,
onde deixa muito claro os procedimentos que devem ser adotados, tanto pelo Correio Militar como pelo Correio Civil. O único ponto a considerar é que se a Revolução começa em 9 de julho, e esse manual de instrução de censura só sai no 25 de setembro. Data que já tinha o armistício e a Revolução acaba daí no 2 de outubro. Ou seja, quando saiu efetivamente a regulamentação, já tinha acabado a Revolução. Então, o período em si da censura, possivelmente a regulamentação que existia era de boca a boca, ou uma normativa existente de procedimento, mas não de regulamento emitido. Ô, Reinaldo, então, fazendo um comparativo, Cláudio, no caso, os paulistas não levaram fé mesmo na Revolução deles, tá vendo? Não deixaram a etiquetinha pelo pronta. Levaram esses bandeirantes, não sei não. Olha a diferença aqui, vamos só agora pegar os paulistas. Primeiro, ela não foi planejada 2, 3 vezes. Isso, Segundo, a fé era tão grande que no 25 de setembro a gente estava emitindo o documento. É verdade, é verdade, é verdade. Esperando que isso continuasse. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, respondendo um pouco mais ao Jaque, até comparando com outras coleções do exterior de censura, poucas apresentam o conteúdo das cartas, porque pouco se preservou. Então, com correspondência interna com marca de censura, ou com esse corte, ou em negrito, em preto, a pessoa manchava, tipo liquid paper preto, enfim, mas é pouco. Então, nas coleções filatélicas também, no exterior, também é muito pouco aparecer esse tipo de material. Mesmo na FEB, né? Eu tenho talvez umas 3 ou 4 cartas. Eu tenho centenas de cartas da FEB. Talvez eu tenha umas 3 ou 4 que tenham conteúdo. Não mais do que isso. Da FEB eu tenho com carimbo do censor na carta e com corte, a carta cortada com estilete. É difícil, porque a família geralmente dava só o envelope para os filatelistas, ou guardava as cartas. Enfim, esse é um campo aí que está aberto, gente. Quanto mais gente aí se interessar, melhor. Mais a gente vai aprender, mais a gente vai, digamos assim, ter discussão, né? Porque são muitos os eventos, tem muito material. Há que se dizer que há material disponível para se montar coleções sobre censura postal, principalmente se você focar em períodos, né, específicos. É claro que você não vai fazer uma coleção de censura postal da Revolução de 30 para 5 quadros, isso não vai ser possível, ok? Mas ela, dentro de um contexto de tempo como esse que eu coloco, né, de 17 a 37, você faz um capítulo excepcional dentro da coleção. Eu, particularmente, acho que, na minha coleção, que já obteve aí algumas premiações que eu considero bastante boas, né? Esse é um capítulo muito forte, mas ele está inserido direitinho no contexto histórico, né, desse processo de censura que vai de 17, no caso, até a entrada do Estado Novo, né, o estabelecimento do Estado Novo. E por que eu parei aí? Eu parei aí exatamente porque depois daí acontecem 2 coisas interessantes, mas que me tiraram um pouco assim da vontade, né, de continuar rapidamente fazendo aquilo. É que a gente entra na Segunda Guerra, e na Segunda Guerra, principalmente na fase final, 44, 45, a variedade de marcas, a variedade de etiquetas e tal, diminui tremendamente. Então, fica tudo muito parecido, né? Muito parecido. Você não tem grandes variações. É claro que você procura uma censura dupla, uma censura tripla, até uma censura quádrupla, essas coisas aparecem. Mas, assim, ficou tão organizado, né, que ficou tudo igual. Essa variedade, né, que a gente tem até 37, ela se perde um pouco, principalmente de 44 para 45. Né? No iníciozinho ainda tem variações, mas de 44 a 45 fica uma coisa muito monótona, né? Monótona seria o termo. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas mais difíceis no estudo da censura postal brasileira, não sei se quem coleciona vai concordar comigo, mas, para mim, uma das coisas mais difíceis são as etiquetas. Né? É o estabelecimento do padrão da etiqueta. E, às vezes, as nuances, as variações, elas são sutis, elas são difíceis de classificar.
até porque, na maior parte das vezes, evidentemente, a etiqueta está virada, né? Está fechada, né? Fechando a carta. Então, para você medir o tamanho da letra, para você medir o tamanho da própria etiqueta e tal, é sempre uma dificuldade. E, por vezes, essas variações que a gente encontra, elas não são muito grandes. Então, a precisão, nesse caso, ela é importante, né? Mas até isso some em 44, 45. E aí passa a usar uma etiquetazinha padrão lá e ela é o tempo inteiro para você encontrar uma variação. É difícil, praticamente não tem. Então, o período que eu acho assim, mais rico, né, em termos de variações é esse que vai ali até o Estado Novo, talvez até o início da Segunda Guerra. Mas a parte finalzinha da Segunda Guerra já é meio... de 42 para quando o Brasil entra na guerra, concordo com você. Fica padrão, né? Certo padrão. Tem marcas difíceis de achar, principalmente marcas estaduais, mas vira um padrão. É porque durante o Estado Novo, quer dizer, pós-intentona comunista, você tem, você já tinha isso antes, em 32, mas você tem a presença tanto da polícia como do correio. Exatamente. E isso proporciona uma variedade muito grande. Há notícias de jornais nesse período que havia congressos de censores postais, vários delegados, os caras se reuniam para discutir. Então você tem uma ampla documentação do DOPS, ainda não pesquisada por nós filatelistas. Outras pessoas já estudaram, mas não com o olhar que nós temos. Então, assim, é um campo muito aberto, tem muita documentação. Eu incentivo aqui quem quiser começar. Entendeu? Mesmo tendo os padrões, ainda tem muita coisa para a gente entender esses padrões. Eu acho que falta isso. Isso, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas mais, há material disponível, né? Há material disponível para você fazer o seu estudo, né? Isso eu acho também que é uma questão importante, né? Porque é tal coisa, eu adoraria estudar as cartas de olhos de boi, mas eu não tenho nem dinheiro, nem tem material disponível. No caso da censura, eu ainda você consegue comprar carta de censura barato. Rubem, agora, só uma coisinha, Reinaldo. Na Revolução de 30... Perdão. Fala. Os lacres existentes que você mostrou são Pelotas, Rio Grande, Caxias e Rio Grande do Sul, são esses 4? Isso. Ou outras cidades também têm? Eu acho que Santa Maria também tem, mas eu não tenho. Eu acho que Santa Maria também tem. Isso, funcionários, que aí do legalista você tinha São Paulo, Rio... Não, estou pensando no Rio Grande do Sul. Não, são esses aí. Mas eu acho agora, que Santa Maria Rubem, eu não entendi uma coisa. No Rio Grande do Sul, então, só tinha censura revolucionária? Não tinha legalista? Não. O Correio virou revolucionário no dia seguinte da Revolução. Isso no Rio Grande do Sul? Nos outros estados. Agora, aquela marca de Minas Gerais, ela é legalista ou ela é revolucionária? Essa é uma bela pergunta. Como eu só vi aquela peça, eu vou assumir que ela é revolucionária. Até ver outra que tenha, né, sido posta num período pré-revolução. Entendi. Honestamente, Henrique, eu acho que não existe. Eu acho que ela é, sim, revolucionária. Tá? Pareceu, assim, pelo formato dela, bem feito às pressas, assim, uma coisa, exatamente. Não parecia tão oficial, assim. Isso, exatamente. Ela realmente me parece revolucionária. Agora, como eu falei, é a única peça que eu vi com essa marca. Eu agora, de cabeça, nem sei se essa marca está no catálogo. Eu acho que não. Não me recordo aqui agora. Tá? Mas eu acho que ela é revolucionária, sim. Tá? O que eu ia falar é o seguinte, é que, na verdade, voltando à questão da dificuldade, da raridade de algumas peças, né? Eu sempre brinco, eu falo brincando, mas falo a sério ao mesmo tempo, que, na verdade, você adquirir uma carta de olho de boi, né? E a gente sabe que existem, sei lá, 400 cartas, vamos lá, universo aí, das cartas boas, né? Tem umas 400 cartas boas a serem consideradas. Carta de olho de boi você compra. Se você tiver dinheiro hoje, eu quero comprar uma carta de olho de boi, muito possivelmente, em um mês você compra essa carta. Vai aparecer um vendedor com uma carta com um olho de boi pregado nela. Você vai pagar muito caro, evidentemente, né? Uma carta de olho de boi hoje está saindo na base, né? Na base, 12 a 15 mil dólares, daí para cima. Então, você vai pagar caro nela, mas ela está disponível, desde que você tenha o recurso para comprá-la, né?
algumas dessas cartas que eu mostrei aqui, desculpa, elas não vão valer os 10, 15 mil dólares, evidentemente, mas você não vai encontrá-la, você não vai comprá-la, né? Porque ela não está disponível, porque ela só está lá na minha coleção, eu não conheço outra. Pode ser que exista uma outra perdida por aí, pode ser que depois dessa palestra apareçam. Eu acho que esse também Isso tem sido recorrente nos leilões do Zap. Depois das palestras surgem as peças. Não é verdade? As coisas surgem, né? Eventualmente as coisas surgem. Verdade. Tá? Então, acho que isso também tem essas nossas conversas, elas têm também um caráter de didatismo, né? De mostrar, existem essas coisas, olhem essas coisas são importantes, essas coisas são interessantes, são boas, né? Mas, de qualquer forma, eu acho, sim, que algumas das cartas que a gente viu hoje aqui, elas... muito difícil, cara. Você pode ter ali os teus 10, 15 mil dólares e só vai ter aquela para você comprar. Então, elas são bastante raras. Eu diria mesmo que mais raras do que as cartas com olhos de boi, por exemplo. Numericamente falando, né? Em volume, né? Falando. Não tem a mesma importância, né? Mas elas, do ponto de vista da escassez, elas são certamente mais escassas do que as cartas de olhos de boi. Inclusive, para o próprio estudo isso dificulta. Você não tem muito material para comparar. Sim. Aquela palestra que eu fiz do grupo de aviação de caça, você apresentou 1, 2 cartas no grupo de censura, acabou, eu não tenho mais o que comparar. Só tenho 4 cartas para comparar. Aí você chega a algumas... 4 cartas, né? Quer ver um outro assunto, ainda no campo de censura, que no outro dia eu me surpreendi quando estava dando a palestra lá na minha oficina, até comentei com o Reinaldo, né? Fernando Noronha. Né, as marcas de Fernando Noronha. Né? É difícil, cara. É muito difícil você ter aquelas marcas. Tá? E muito do serviço de saúde, graças àquele Faria Braga. Exatamente. Ele era militar, filatelista, que serviu lá. Do Brasil. E ele que era o cara que carimbava e assinava. Né? E ele tinha lá umas cartas que ele soltou ali, né? Nos leilõezinhos dentro do Clube Filatélico. Né? Vinhal Faria Braga. Isso ali nos anos 90, mais ou menos. Eu tenho algumas dele. Pois é. A fonte era ele. Mas, por exemplo, uma vez no clube saiu uma que não está no catálogo, que é do QG. Exatamente. Que é do quartel-general. Aí é mais difícil. Quando você vai fechando os outros setores... Eu sei que tem um filatelista, o Paulo Daróis, o pai dele serviu lá, o avô, quer dizer. E aí tem as cartas de família. Eu já vi algumas imagens, mas ponto. É o que você vai ter para comparar. A gente descobriu semana passada, né, que o Andrés, lá da Argentina, né, tem 3 ou 4 cartas dessa lá com ele, lá em Buenos Aires. Sabe? Aí você junta, mas isso é um universo de 6 ou 7 carimbos diferentes, em que você tem um universo de 20 e poucas cartas, não mais do que isso. Eu espanto durante a palestra, ele tem. Exato. Você tem, então, uns 6 ou 7 carimbos diferentes no universo de 20 e poucas cartas. Cara, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Né? E é o material que tu tem para estudar, não adianta. Pode aparecer mais uma ou mais outra, mas essas cartas elas aparecem com muita lentidão, com muita... Aparece uma por ano. Pô, eu não tenho tanto tempo assim para esperar para juntar, tem que chegar mais rápido. Cara. Uma por ano. A aviação de caça eu só consegui a segunda 10 anos depois. A aviação de caça tem problema. Eu levei 10 anos para conseguir a segunda. 5 cartas, né? Hã? A gente juntou 5, não foi? Foi por aí. Eu acho que você tem 2, eu tenho 2, mas a do Eisler é por aí. Tá bom, cara. 5 cartas. E aí? São raras, bicho. São coisas difíceis, né? São coisas difíceis. Meus amigos, estou tendo que sair. Rubem, parabéns. Abraço, César. César, obrigado. Um abraço. Obrigado. César. Jantarem. Tá na hora. Ih, rapaz, o negócio rendeu, hein? Rendeu, quem diria, hein? Muito bom. Imagina que começasse às 9, ia terminar à meia-noite. Isso foi bom. Se rendeu é porque está interessante. Senão, eu sou um entusiasta, cara, desse assunto, sabe? É o que eu falo. O meu interesse pela censura postal me rendeu 3 coleções. Né? A coleção de correspondência brasileira censurada, 1737, a do APO e a da FEB.
que começou com uma coleção de um quadro e agora é uma coleção de 5. E, cara, o que me entusiasma mais nisso, e, de novo, né, realçando que eu coleciono para expor, esse é o meu objetivo, é estudar e mostrar o estudo. Não é mostrar a coleção, é mostrar o estudo, né, que está embutido ali. E é muito legal, cara, porque essas 3 coleções, elas me deram tanto ou mais alegria que a de História Postal do Império, que é uma coleção muito boa, eu tenho muito orgulho dela, mas que é uma coleção que, basicamente, qualquer um poderia fazer, porque o nível de estudo é muito baixo. Basta você saber comprar a peça certa para ir encaixando ali nos espaços que você tem, né? Então, não denota, ali não tem nenhuma contribuição muito nova do Rubem Porto, né? Porque tudo já estava posto. Os portos estavam estudados, as rotas estavam definidas, as marcas eram conhecidas, né? Enfim, então não tem uma contribuição, um carimbo, né, Rubem Porto ali. Já nessas, não. Nessas aí tem uma contribuição legal, né? Tem um estudo, tem uma profundidade na compreensão das coisas. E é bacana porque, nesse aspecto, eu também tenho que realçar, são coleções, cara, que tiveram muito sucesso expositivo, né? Então, isso também é legal. Esse é o retorno, né, que a gente, como colecionador, acaba tendo, né? Essa coleção, por exemplo, de censura, ela já foi ouro, FIAF, né? Ela já fez 90 pontos cravados numa exposição FIAF. Ela fez... Na Brasiliana, ela ia participar, mas aí eu retirei ela para dar vaga para aquele rapaz pobre lá dos Estados Unidos. Pobre! Aquele miserável pobre. A coleção que veio na mala com cadeado, não com... Cadeado, Algema, com algema. E 3 seguranças, né? Cada quadro valia $10 milhões. Isso é absurdo. Aí eu falei, meu amigo, eu tiro, arranco essa coisa toda, jogo no lixo. Rubão, e a Rocinha ali perto da gente. Isso, é verdade. Ele não sabia. Mas, enfim. Então, ela não participou da Brasiliana, mas ela participou da Brasília, né? Ela participou da Brasília e recebeu lá um honroso vermelho grande, né? Que eu acho que é um tamanho bacana para ela. Até porque ela estava em português, né? Não tive tempo de passar ela para o inglês. E a mesma coisa para o Epirol e para a FEB. Então, também o retorno, né, expositivo tem sido legal para esses assuntos, né? E acho mesmo que lá no exterior, isso é uma coisa que eu falo com uma certa, não tristeza, mas uma certa inconformidade, esses assuntos eles são mais valorizados do que pela gente aqui, né? A gente chegar com uma coleção dessa lá fora desperta mais atenção do que ela desperta aqui entre nós mesmos, sabe? Isso é uma coisa que me assusta um pouco, me deixa um pouco inconformado. Mas, enfim, talvez a gente esteja mudando isso a partir dessas conversas que a gente está tendo aqui, né? Olha o Sombra lá, o Sombra. Ô, Almir, eu te falei uma coisa errada, hein, cara? Eu esqueci que a coleção era de 8, tá? Quando eu falei que eu estava na metade, eu estava na metade de uma de 5. Aí depois eu fui ver que ela é de 8. Então, tu vai me dar mais uns dias, tá? Tá tão animado, tá vendo? Não, segura a tua onda aí. Eu tenho que fazer a inscrição da... Não, vai fazer. Me dá mais uma semana. Até o final de semana que vem. Tá no seu tempo, no seu tempo. Isso é outra coisa, viu, gente? Tem nada a ver com censura postal. Gente, então... Jacques, um abraço. Bom, vamos... Um abraço. Senhores, legal, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado pela participação. Muito bom. Essa foi bem legal. Parabéns. Já deixo... Qual que é a próxima palestra, Igor? Já deixo o convite aqui, segunda que vem. Henrique vai fazer uma palestra que eu prefiro que ele fale o nome, porque eu não vou conseguir. É fácil o nome, Associação Filatélica da Bavária, só que está em alemão. Ah, entendi. Associação Filatélica da Bavária, cerveja. do Rio de Janeiro. Cerveja. Vamos falar de cerveja. Boa. Tentando resumir, falar do contexto da filatelia. Ô, Xavier. Igor, o Glauber. Oi. Galera, boa noite. É o Glauber. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valeu. Boa noite. Valeu, moçada. Tá indo, gente. Obrigado. Valeu.
Então, é sobre o Clube Filatélico, que existiu o primeiro Clube Filatélico do Brasil. Vou contar um pouco de história da filatelia no século XIX, década de 80. Vai ser interessante. Bacana. Tive muita ajuda da Arte de Brasília para traduzir o material aí que eu consegui. Muito legal. Até segunda-feira, então. Estaremos presentes. Segunda que vem, 8 da noite. Boa noite. Até mais. Oi? Caiu. Tá. Cláudio já está com isso aí. Já tem uma cerveja ali. Abraço, gente. Boa noite. Obrigado.